gente, tudo bem? Bora lá para mais um conteúdo totalmente excelente, dessa vez a leitura do Manifesto Comunista. Sim, algo solicitado aqui pela nossa comunidade, que é pequena, mas fiel e resistente. Todas as terças-feiras nós faremos isso aqui no canal. Você que gosta de se programar, cronogramar e tem uma vida muito obcecada com planejamento e mínimo de estabilidade diante da loucura que nós vivemos nesse mundo capitalista, você pode pensar, terça-feira tem vídeo lá no Bruno de leitura do Manifesto Comunista. Inclusive, você pode considerar ser membresia aqui do nosso canalzinho, que é um grupo pequeno, mas fiel e resistente, que semanalmente tem conteúdos exclusivos só pra você. Não, pra você e pra todo mundo que é membro, obviamente. De todo modo, minha gente, se você gosta do tipo de conteúdo que a gente produz aqui, não esquece de curtir, comentar, espalhar a palavra por aí e dar uma olhadinha na descrição do vídeo, porque lá tem a chave do Pix. E vai que tá sobrando uma merreca aí e você pode fortalecer o meu trabalho. Sem mais delongas, o Manifesto Comunista. Bora lá, minha gente, vamos ler o Manifesto Comunista, né? Caiu um caminhão aqui perto de casa. Tem uma edição diferenciada pra gente fazer uma leitura adequada e interessante. E eu gostaria, com esta leitura, de desmistificar muita coisa, em especial pro pessoal que é crente e comunista como eu, que nunca se deu trabalho, inclusive, de ler, pena, o manifesto e outros textos. E por meio dessa leitura, a gente também vai conseguir trabalhar temas muitas vezes utilizados como espantalhos contra comunas, né? Que é a questão da família, a questão da propriedade, o próprio modo como Marx discute a questão da revolução, do conflito das classes, da luta de classe propriamente dita. Então aqui, gente, vai ser muito bacana da gente poder avançar sobre esta brincadeira e desarmar aí várias bombas e armadilhas que estão no nosso caminho. Comecemos então com o famoso texto do Manifesto Comunista. Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Poderia ser também um fantasma ronda a Europa, o fantasma do comunismo. Todas as potências da velha Europa unem-se numa santa aliança para conjurá-lo, né? Então, aparentemente aí vão se unir para lutar contra isso, mas ao mesmo tempo estão conjurando, não sei o que está acontecendo, mas uma santa aliança que uniria, aparentemente, as potências da velha Europa. Então Marx está dialogando, inclusive, especificamente com quem? Com a militância europeia. É um manifesto, é um texto de panfleto para ser distribuído entre o proletariado, entre trabalhadores e trabalhadoras, e apresentar a grupos cada vez maiores qual é, então, a tal da proposta desse comunismo, apresentá-lo ao mundo, no caso, ao mundo europeu. E é esse o objetivo que está aqui nesse momento. E, posteriormente, será traduzido em tudo quanto é língua e espalhar para o mundo inteiro, graças a Deus. E cá chegamos nós. O Papa e o Czar, Metternich e Guizot, os radicais da França e os policiais da Alemanha. Que partido de oposição não foi acusado de comunista por seus adversários no poder? Hoje em dia, não sei, mas no tempo de Marx acho que é mais velho que andar pra frente e ficar chamando tudo aquilo que eu não gosto de comunista, sem saber o que é comunismo. E então vamos definir o que é comunismo. Vamos ler o manifesto do Partido Comunista. Que partido de oposição, por sua vez, não lançou seus adversários de direita ou de esquerda a pecha infame de comunista? Tudo que eu não gosto é comunista. Duas conclusões decorrem desses fatos. Primeira, o comunismo já é reconhecido como força por todas as potências da Europa. E é hoje em dia por todas as potências do planeta, por todas as elites desse planeta, e aterroriza inclusive os sonhos estranhos que o potencial presidiário Bolsonaro tem, vez por outra, quando não está pensando na possibilidade da Polícia Federal bater na porta dele. Para isso aqui não ficar tão datado, a gente está em fevereiro de 2025, pode ser que ele já tenha sido preso. Então, o sonho dele agora já é dentro da prisão. É só uma lembrança desse momento e é um novo tipo de pesadelo que ele tem, que não é prospectivo para o futuro, senão uma depressão em relação ao passado. Segundo, é tempo de comunistas exporem abertamente ao mundo inteiro seu modo de ver, seus objetivos e suas tendências, opondo o manifesto do próprio partido à lenda do espectro do comunismo. Então a gente não quer falar desse fantasma, desse espantalho, desse monstro que foi criado sobre o comunismo. A gente quer colocar a real. Cá vamos nos expor. Com este fim, reuniram-se em Londres comunistas de várias nacionalidades e redigiram o manifesto seguinte, que será publicado em inglês, francês, alemão, italiano, flamengo e dinamarquês. Estamos lendo em português, quem diria. Capítulo 1. Burgueses e proletários. A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classes.
Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e companheiro, em resumo, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada. Uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em conflito. Aparentemente, aquela lorota que é reproduzida por tudo quanto é pessoa de direita, conservadora, biruleibe, que narra que antes se falava só da luta do proletariado e do capitalista, e aí quando os marxistas e os comunistas perceberam que isso não seria suficiente para mobilizar a classe trabalhadora, mentira, toda essa história, tá? Eles então começaram a inventar novas divisões entre opressores e oprimidos, e aí colocaram a raça, colocaram o gênero, colocaram não sei o que. Não, gente, não. Se a gente lê com cuidado, desde o início, inclusive num texto panfletário como é o manifesto, a gente já percebe que a oposição de grupos, de dominação de uns sobre outros, está presente no pensamento de Marx desde sempre, indicando que desde que o mundo é o mundo e a humanidade é a humanidade, há conflitos entre esses grupos. No caso, contudo, há um destaque específico para, claro, a questão de dominação com respeito à produção e ao modo de produção. Mas saber que a sociedade é dividida e ela é em oposição de grupos é mais velho que andar para frente. Mais velho que andar para frente. No caso das classes, tem a ver com uma questão de posição da divisão social do trabalho. Então, dentro da divisão social do trabalho, como se organiza uma determinada sociedade para produzir o necessário para a sua permanência, há conflito desses grupos que estão desempenhando papéis distintos e que um tem certo controle sobre o outro, sob diferentes dinâmicas, diferentes regras, mas que existem. E aí Marx indica algo muito interessante, que é, sempre tem isso e sempre tem a dissolução, e sempre tem o processo de fim dessas lutas e dessas tensões. Qual que é o fim? Aí ele indica, ou é uma transformação revolucionária da sociedade toda, ou as duas classes sucumbem, uma destruindo a outra. E aí você então tem uma destruição dessas relações de classe e provavelmente a constituição de uma nova sociedade de outras relações de classe que aí então já não configuram essa sociedade anterior, mas ela não foi transformada, realizada, inovada por um processo consciente ou racional, de revolução total, de transformação diante de um projeto. Senão foi que destruição um do outro ruiu, acabou um lado e o outro. Então ele está indicando, sempre teve esses conflitos de classe, há um processo desses conflitos, esses conflitos ou terminam por transformação ou por autodestruição de uma classe contra a outra e dissolução, portanto, das relações sociais vigentes, dissolução propriamente dita, não transformação. Então, cara, aqui já ajuda pra caramba a entender o que você está falando. Luta de classes é uma categoria de análise da sociedade, categoria de análise social. Não é uma essência permanente e nem uma proposta. Gente, vamos lutar, né, como classes? Não é um convite à luta. Gente, venha você também para a luta de classes. Você querendo ou não, você está envolvido nela. E é isso que Marx vai, inclusive, trabalhar aqui, mesmo que em seu panfleto de Manifesto Comunista, escrito junto com seu camaradinha Engels. O que eles vão colocar aqui, minha gente, que a luta de classes é uma categoria para entender o que acontece dentro de uma divisão social do trabalho. Ele até indica, essa luta pode ser franca, aberta, explícita, ou disfarçada, ou indireta. Porque o que estiver acontecendo dentro da luta, seja aliança entre grupos, seja conflito entre esses grupos, em prol da manutenção de um projeto ou contra um outro grupo que é dominante, o que estiver ocorrendo dentro de uma divisão social do trabalho, em que cada pessoa que está desprovida de uma determinada posição de relativa estabilidade ou de condições e meios de vida, em que então ela está oprimida e sendo dominada por outra dentro desse modo de produção, cada relação que se desenvolve dentro desse tipo de estrutura posta, ela é de luta de classes. É isso que está posto. Então não é um chamamento para luta. Ai, gente, vamos lá lutar com a classe. Não, meu amigo. Isso pode surgir e pode ser útil depois que você toma consciência de qual classe você é, a qual classe você pertence e, portanto, do ponto de vista da divisão social do trabalho, qual é o interesse da sua classe para que ela não permaneça subjugada, por exemplo. E qual é o interesse da sua classe, caso ela esteja de cima e esteja em posição privilegiada e vai subjugar os que estão de baixo e vai tentar manter essa ordem. A luta de classes. Beleza? Ai. O pessoal não lê, sai falando groselha e repetindo lavagem cerebral. É complicado.
Nas mais remotas épocas da história, verificamos quase por toda parte, uma completa estruturação da sociedade em classes distintas, uma múltipla gradação das posições sociais. Na Roma Antiga encontramos patrícios, cavaleiros, não é o cavaleiro, né? Patrícios, pessoas educadas, não gostaria de ser tão intrusivo nesse momento, né? Os cavalheiros, brincadeira. Plebeus e escravos. Na Idade Média, senhores, vassalos, mestres de corporações, aprendizes, companheiros, servos. E em cada uma dessas classes, outras gradações particulares. Então veja, né, minha gente? Várias posições dentro da divisão social do trabalho. Tá? Várias posições, tendo aí alguns crivos para você determinar qual posição cada um está e como se compõe e se organiza esta sociedade dentro dessa divisão de classes, alianças entre grupos e outros e tal, não sei o que lá, mas que uns dominam e os outros ficam abaixo. Cá estamos. Ele falou Roma Antiga, Idade Média, estamos aqui dentro de uma linhagem, de uma linha de análise das relações do centro do planeta pós-constituição das relações de colonização e do mercado mundial que começa a se desenvolver com as invasões, né? Das invasões dos continentes africano, asiático e ameríndio, América Latina, né? Então, importante a gente perceber isso. Marx está falando, e tem consciência disso, inclusive, de que ele está falando da Europa e para a Europa nesse momento. A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classe. A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classe. Parece que houve uma ruína dessa sociedade, surgiu uma nova, ela não aboliu os antagonismos de classe. A sociedade burguesa segue com antagonismos de classe. Não fez mais do que estabelecer novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta em lugar das que existiram no passado. Viu, gente? Não é a mesma coisa a luta de classe dos antigos com a luta de classe do pessoal de agora, com a luta de classe em Roma, com a luta de classe em algum feudo na Itália, ou na França, ou na Alemanha, ou a luta de classe... Não é a mesma coisa. São lutas de classes em lugares e territórios distintos, em momentos diferentes do passado, ou do presente, ou do futuro que há de vir, talvez. Então, cá estamos. Entretanto, a nossa época é a época da burguesia. Caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de classe. Parece que ficou mais fácil de perceber quem é que manda e quem não. A sociedade divide-se cada vez mais em dois campos opostos, em duas grandes classes de confronto direto, a burguesia e o proletariado. Marx está vendo isso a seu tempo e vendo claramente essa distinção entre esses dois grupos, que estão ali visíveis e patentes. Ele fala, está muito claro, está muito explícito. Tudo bem? Do ponto de vista da divisão social do trabalho, é explícito perceber a distinção entre a burguesia e o proletariado. Burguesia, como aquele grupo que é detentor de meios de produção, o proletariado, aquele que não pode aceder a esse meio de produção porque ele está regido por uma propriedade privada, não socializada, e que, portanto, ele é utilizado para a produção social, mas de acordo com o interesse daquele que é o dono. Então, ele é socialmente produzido, socialmente consumido, mas que atende às necessidades desse único indivíduo que tem seus interesses e que tem, por prerrogativa, propriedade privada deste meio de produção, que é socialmente realizado, socialmente construído, socialmente utilizado, socialmente reproduzido, socialmente consumido o produto que ele faz. Então, veja que é essa contradição que o Marx está percebendo e que segue vigente até hoje, tudo bem, minha gente? Com diferentes porções, maior complexificação dessa divisão social do trabalho, mas que segue tendo esse critério muito claro. Quem é dono de meio de produção e quem não é. Simples assim. E aí, quem não é tem que vender o seu corpinho no mercado em troca de salário, mas aí é outra parada. E aí outra coisa importante de destacar, que a gente poderia substituir burguês por outros termos, como cidadão, citadino, urbano, sei lá, algo assim. Por quê? Porque esses caras que assumem essa classe chamada de burguesa, ou chamada de cidadã, ou se chamada daqueles que são dos burgos, das cidades mercantis, que surgem na Europa e a partir das quais se constitui a nova sociedade que vai ocupar o espaço da sociedade feudal que entrou em ruína. Portanto, burgueses, esses da cidade, do modo de produção que se desenvolve na cidade moderna, né, são herdeiros desse grupo, são aqueles que vão deter os meios de produção na cidade, construindo um novo tipo de cidade, que é a cidade moderna, industrializada e tudo mais, por isso chamado de burguês, é distinto do proletariado, que tem como característica não ter nada além do seu próprio corpinho e dos filhos que ele é capaz de produzir com esse corpinho. Sua prole.
Olha que legal a gente estabelecer definições interessantes para a burguesia e proletariado. Importante isso aí. Dos servos da Idade Média nasceram os moradores dos primeiros burgos. Ah, estava falando agora, olha que coincidência. Desta população municipal, citadina, urbana, saíram os primeiros elementos da burguesia. A descoberta da América, no caso aqui, Marx, perdão pelo uso da descoberta aí, hein, querido, mas você estava errado. É invasão. Invasão, Marx. Crítica aqui. Lacrei. A invasão da América, a circunnavegação do continente africano, abriram um novo campo de ação à burguesia emergente. Os mercados das Índias Orientais e a da China, a colonização da América, agora sim o termo correto, Marx. O comércio colonial, o incremento dos meios de troca e das mercadorias em geral imprimiram ao comércio, à indústria e à navegação um impulso desconhecido até então e, por conseguinte, desenvolveram rapidamente o elemento revolucionário da sociedade feudal em decomposição. E aí que interessante. Então, desta sociedade feudal que está em decomposição, vai surgir um elemento revolucionário. E Marx vai dizer: a burguesia foi revolucionária. Foi. Em que sentido? Vamos entender, Marx. Em que sentido? Diante de todas essas condições, hein? Invasão da América, ocupação do continente africano, domínio sobre os territórios asiáticos, tudo por força, por guerra, por violência, por massacre, tá? Não é uma história bonita de grande desenvolvimento das relações mercantis capitalistas, porque eles chegavam lá, o pessoal estava com vontade de vender, eles estavam com vontade de comprar e deu tudo certo. Não, na verdade, um estava com vontade de entrar com o pé, o outro não estava com vontade de entrar com a bunda, mas tomou uma chapuletada, e aí se lascou e um foi dominando sobre o outro. E aí os povos europeus chegavam e destruíam os modos e meios de produção das sociedades locais, as relações comunitárias básicas que estruturavam essas sociedades tradicionais, e aí imprimiam por meio da pancada seu predomínio. E depois que imprimiam por meio da pancada, conseguiam por meio da alta produtividade da indústria começar a enfraquecer os produtores locais, que aí reproduziam suas vendas, seus comércios e tal, por um modo de vida tradicional. E aí este modo de vida deflagrado e desenvolvido a partir da burguesia e do capitalismo que ascende e se desenvolve na Europa, todos os demais acabam sendo subjugados de alguma maneira. Cá estamos. Mas há um elemento revolucionário do ponto de vista específico que Marx vai chamar a atenção. A organização feudal da indústria, em que esta era circunscrita a corporações fechadas, já não satisfazia as necessidades que cresciam com a abertura de novos mercados. A manufatura a substituiu. A pequena burguesia industrial suplantou os mestres de corporações das sociedades feudais. A divisão do trabalho entre as diferentes corporações desapareceu diante da divisão do trabalho dentro da própria oficina. O que acontece? A indústria surge e ela começa a incorporar diferentes tipos de trabalho dentro do seu espaço e faz uma divisão técnica de trabalho, que é cada um vai desempenhar uma atividadezinha muito microscópica e reprodutiva, né, repetitiva, você vai ficar repetindo, a mesma coisa, cada um fazendo uma parte desse trabalho e no final o produto sai muito mais rápido, produz-se muito mais, você concentra o planejamento da produção em uma unidade produtiva e não espalhada por várias. Pô, excelente. Então, esse novo modo é revolucionário porque ele aumenta a capacidade de produtividade imensamente. Até chegar à sensação de que esse pessoal vai ter de que dá para aumentar a produtividade ao infinito. É tudo maluco, né? Mas conseguiram achar isso. E aí, olha que mundo novo que está surgindo. Alta produtividade. E se tem alta produtividade, o barateamento desse produto vai ser maior, ele vai escoar muito mais fácil, você vai conseguir colocar muito mais no mercado, vai atrapalhar quem produz muito pouco, né? O cara produz um pouquinho durante muitas horas, você produz um montão em alguns minutos. Então, você ganhou. É um novo modo de organizar e planejar a vida, planejar as cidades, utilizar o trabalho, planejar socialmente toda uma organização da coordenação da divisão social do trabalho. É revolucionário mesmo. Todavia, os mercados ampliavam-se cada vez mais, a procura por mercadorias continuava a aumentar. A própria manufatura tornou-se insuficiente, então o vapor e a maquinaria revolucionaram a produção industrial. A grande indústria moderna suplantou a manufatura, a média burguesia manufatureira cedeu o lugar aos milionários da indústria, aos chefes de verdadeiros exércitos industriais, aos burgueses. Preste atenção no adjetivo. Modernos. Cara, olha que legal. Desse ponto de vista,
Quando Marx vai explicando desta maneira muito panfletária, objetiva e clara, você percebe, você vê a sociedade dentro dessas pequenas cidades que se organizam por manufaturas, que amplificam e melhoram a divisão técnica do trabalho. Enquanto isso, um monte de território sendo invadido, destroçado, um monte de riqueza chegando, novos conhecimentos, desenvolvimentos de matemática, de física, apropriados ou desenvolvidos em seu território, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, você vai daí aplicando essas novas tecnologias, esses novos aprendizados, por exemplo, a indústria, o uso da máquina a vapor, o tipo de industrialização que é utilizado em Manchester, em Birmingham, em sei lá mais onde na Inglaterra, foi trazido por chineses e da China. Utilizaram e aplicaram coisas que já tinha na China, agora sobre esse novo modo de produção, esse novo tipo de industrialização, e que agora aquelas cidades que eram manufatureiras e não sei o que lá, vão ter uma nova repaginada, um novo uso de meios de produção, uma nova técnica de trabalho, que aí vai botar a produtividade do negócio lá no teto. E aí, meus amigos, começa então o burguês moderno das cidades modernas, industriais modernas. Diferente do burguesinho lá fazendo suas trocas comerciais no início, ali no feudo, não sei o que lá. Diferente das manufaturas que já estão qualificando mais o trabalho e tal, não sei o que lá, e substituem as corporações. Agora vem a indústria, que vai consumir muito recurso. Vai precisar de muita terra para atender para ter insumo suficiente. Então vai começar a expulsar o pessoal do campo e vai começar a utilizar parte dessa mão de obra empregada dentro da indústria, dentro de divisão técnica do trabalho para tentar sobreviver com trabalho livre. Essas coisas vão surgir, que a gente vai ver já. Mas é legal de ver esse desenvolvimento, como Marx apresenta. E aí vamos ler o último parágrafo aqui. Os últimos dois, né? Perdão. A grande indústria criou o mercado mundial preparado pela descoberta e invasão, Marx, da América. O mercado mundial acelerou enormemente o desenvolvimento do comércio, da navegação e dos meios de comunicação. Este desenvolvimento reagiu, por sua vez, sobre a expansão da indústria. E à medida que a indústria, o comércio, a navegação, as vias férreas se desenvolviam, crescia a burguesia, multiplicando seus capitais e colocando no segundo plano todas as classes legadas pela Idade Média. A aristocracia, a monarquia, essas porcarias que vão seguir em certos estados europeus, vão seguir como resquícios dessa sociedade anterior, mas agora estão subjugadas pela burguesia. E para elas continuarem existindo, elas vão ter que se adequar a um novo papel. E vão ter que desempenhar algum papel interessante para o capital e para os interesses desses burgueses. Moleque. Marx não é pouca porcaria, não. Isso é muito bom. Vemos, pois, que a própria burguesia moderna é o produto de um longo processo de desenvolvimento, de uma série de transformações no modo de produção e de circulação das mercadorias. E aí a continuação da análise da etapa de evolução da burguesia e dessa revolução que ela emprega, que ela imprime no planeta do ponto de vista produtivo e da circulação das mercadorias, a gente vai continuar na nossa próxima leitura, terça-feira que vem, caso você queira se programar para as terças-feiras. Se não, é para o momento que você for ler, que você for assistir, que você for ouvir, que você estiver lavando sua louça, tentando dormir com falta de sono, e aí você fala, já sei o que vai me dar sono. A voz do Bruno. A voz do Bruno é um sonífero poderoso. E aí você põe no ouvido e dorme e deixa rolar. Inclusive, tenta deixar rolar alguma playlist minha aí, para ir contando AdSense e não sei o que aqui no YouTube, que me ajuda bastante. Tudo bem? E é isso, minha gente. Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Em breve voltamos com a nossa série. Valeu!